Saudações filosóficas. Neste vídeo vamos falar sobre a ilusão, sobre a irrealidade, sobre a inconsistência do mundo, a partir de um conto de José Régio, intitulado Os Alicerces da Realidade e contido neste volume Há Mais Mundos. Bom, nesse conto, José Régio refere-se a um tal Silvestre que, num dos seus passeios habituais que ele fazia ao lado de um cemitério, teve um dia uma impressão estranha. De repente, nunca soube como ou porquê, tudo aquilo à sua volta, incluindo ele mesmo, lhe pareceu irreal. Ou antes, como se fosse uma representação numa gravura, por exemplo, que ilustrasse um romance. Portanto, Silvestre sentia-se como se fosse um desenho, uma pintura, e ele próprio o herói de uma ficção qualquer, vivendo uma história inventada, não sabia por quem. Bom, esta situação de Silvestre é curiosa. Silvestre sente que o mundo é ilusório, é irreal, não possui consistência. E se naquela primeira experiência ele sentiu que era, enfim, uma pintura, um desenho, mais adiante vai ter uma experiência idêntica e sente que se encontra num teatro, que se encontra a representar um papel, com a agravante de nem saber se realmente os atores eram gente viva ou títeres muito perfeitos, muito rigorosamente copiados dos homens e movidos por maquinismos invisíveis, os mais apurados. Vamos já voltar a esta questão da vida poder ser de facto um teatro. Antes disso, há uma referência a uma frase que Silvestre ouviu na sua cabeça a meio de uma noite e que dizia: a vida é um sonho. Portanto, a vida não tem grande consistência e esta frase remete claramente para o título daquela obra de Calderón de la Barca: a vida é sonho. E dizer que a vida é sonho, no fundo, é negar-lhe, efetivamente, enfim, consistência, espessura, em última instância, é negar-lhe realidade, ainda que nós possamos dizer que também o sonho tem a sua própria realidade. Bom, continuando e então retomando aquela questão do teatro, esta ideia de que podemos de facto estar a representar um papel, podemos de facto ser atores e, diga-se de passagem, enfim, por vezes muito maus atores, atores inconscientes de que o são, remete para o texto de Albert Camus a propósito do absurdo, do mito de Sísifo. Numa certa passagem, Albert Camus diz: uma só coisa, esta espessura e esta estranheza do mundo é o absurdo. O absurdo é a espessura, é a estranheza do mundo. E depois continua: os homens também segregam algo de inumano. Em certas horas de lucidez, o aspecto mecânico dos seus gestos, cá está, o aspecto mecânico dos gestos, dos nossos atos, enfim, dos nossos movimentos, a sua pantomima privada de sentido torna estúpido tudo o que os rodeia. Um homem fala ao telefone por detrás de uma divisória de vidro. Hoje isso já é mais improvável, é mais raro, embora ainda se verifique. Não o ouvimos, mas vemos a sua mímica sem alcance. Perguntamos a nós próprios por que vive ele.
esse mal-estar ante a inumanidade do próprio homem, essa queda incalculável ante a imagem daquilo que somos, essa náusea, como lhe chama um autor dos nossos dias, e este autor certamente seria Jean-Paul Sartre, é também o absurdo. Também o estranho que em certos segundos vem ao nosso encontro num espelho, o irmão familiar, e apesar disso inquietante que encontramos nas nossas próprias fotografias, é ainda o absurdo. Portanto, o absurdo verifica-se sempre que os nossos gestos, os nossos atos se revelam desprovidos de significação. E quanto mais atentarmos no pormenor, quanto mais atenção prestarmos ao detalhe, maior é a probabilidade de encontrarmos o absurdo. No fundo, o absurdo é a quebra de significação. E essa quebra de significação, se estivermos de facto num certo grau de lucidez, podemos encontrá-la nos nossos gestos cotidianos, e isso pode levar-nos a pensar que de facto a vida é uma ilusão, a vida é uma representação teatral que possivelmente não tem uma finalidade última que lhe confira valor. Bom, o que é certo então é que Silvestre, a certa altura, começa a pensar que houve um Silvestre outrora e há um Silvestre de hoje. O pobre diabo de um Silvestre superficial, convencional, comum, que seria o Silvestre de outrora, inconsciente nos seus gestos cotidianos, que paradoxalmente pesa sobre um Silvestre profundo, que principiara a ver coisas novas, que por vezes se julgava no limiar de extraordinárias aventuras espirituais. Portanto, este absurdo, paradoxalmente, pode também conduzir a extraordinárias aventuras espirituais. É claro, se nós considerarmos que tudo é ilusório, ou que a vida é ilusória, claro que dizer que tudo é ilusório é sempre um exagero, porque temos de ter uma referência que não seja ilusória e em relação à qual dizemos que o resto é ilusório. Bom, mas se tivermos então essa lógica, há uma conclusão que parece inevitável. A conclusão de que nada do que fazemos tem importância, pois nada tem realidade. E foi esta uma das conclusões que Silvestre extraiu. Claro que dizer que nada do que fazemos tem importância pode ser, de facto, bastante libertador, mas também pode ser eticamente perigoso. Portanto, tudo depende do que estamos a fazer. E tudo depende do que estamos dispostos a fazer. Avançando na narrativa, temos depois aqui uma visão metafísica particularmente interessante. Se tudo é ou somos sonhos, nós e o resto, nós e tudo o que chamamos vida e realidade, alguém nos sonhou ou sonha. A nós e à vida. Até aqui já Silvestre chegar. A hipótese de um primeiro e último grande sonhador de tudo. Este grande sonhador seria alguém, provavelmente Deus, que sonha o mundo, sonha tudo aquilo que acontece e, portanto, há um Silvestre que é sonhado por este grande sonhador e há depois um outro Silvestre que é sonhado pelo Silvestre anterior. Portanto, um Silvestre que sonha e um Silvestre que é sonhado por esse Silvestre. Portanto, é como se tivéssemos aqui 3 ordens de realidade. E vai-se dizendo também que, pois de aqui partiu para o seguinte desvio, que não era nenhum passo em frente, antes uma espécie de tergiversação, mas revelava a complexidade do caminho.
Não sei se alguém nos sonha, cismava ele, mas seguramente eu, que estou dormindo e sonhando, me sonho a mim como agindo, supondo-me acordado. Quando me supunha. Bem vejo não ser isto fácil de explicar, direi eu agora, obscuro biógrafo do nosso amigo Silvestre. Portanto, aqui é o narrador a referir-se então a esta situação estranha de Silvestre. Meditemos, porém, no que todos chamamos sonhos, essas fantasias que todos admitimos que sonhamos quando dormimos nas nossas camas. Vejamos, não somos então dois, um que está dormindo na sua cama, sonhando, e o outro que se está movendo no sonho e se julga acordado? Portanto, há aqui esta hipótese metafísica. Esse outro que não deve a sua existência senão ao sono e sonho do primeiro. Portanto, há dois Silvestres, um Silvestre que sonha e um Silvestre que é sonhado. E depois há o grande sonhador. Bom, depois desta reflexão um pouco pesada, possivelmente, ou leve, tudo depende do que nós esperamos da vida quando a interpretamos como ilusória, vamos fazer uma referência a duas perturbações mentais, perturbações de caráter dissociativo, que estão contidas no DSM-5 e que remetem para esta ideia de que o mundo é ilusório ou de que sentimos o mundo como ilusório. Uma delas é a despersonalização e a outra é a desrealização. Da despersonalização diz-se que se trata de experiências de irrealidade, distanciamento ou sentir-se um observador externo em relação aos seus pensamentos, sentimentos, sensações, corpo ou ações. Por exemplo, alterações da percepção, sensação de tempo distorcida, sentido do eu ausente ou irreal, embutamento emocional e ou físico. Já a desrealização diz respeito a experiências de irrealidade ou distanciamento em relação ao ambiente envolvente. Por exemplo, os indivíduos ou objetos são experienciados como irreais, como num sonho, nebulosos, sem vida ou visualmente distorcidos. Então podemos nós perguntar, será que Silvestre padecia de despersonalização ou de desrealização? Nunca o saberemos. Em todo o caso, convém não confundir uma perspectiva filosófica com uma perturbação dissociativa. Que a pessoa sinta o mundo como ilusório, mas se isso lhe causa mal-estar clinicamente significativo ou déficit no funcionamento social, ocupacional ou noutras áreas importantes do funcionamento, portanto, será este, enfim, um dos critérios de diagnóstico, podemos considerar que, de facto, haverá ali alguma despersonalização ou desrealização. Mas se o indivíduo até se sente mais leve, mais descontraído, filosoficamente mais liberto, sem sentir que tal experiência lhe cause, enfim, algum tipo de mal-estar, então não podemos considerar que a pessoa, enfim, esteja a sofrer de desrealização ou de despersonalização. E também não podemos concluir, como é óbvio, que os filósofos que defenderam que a vida é ilusória ou que, pelo menos, este mundo em que nós vivemos carece de consistência e de realidade, não podemos dizer que esses filósofos tivessem alguma perturbação mental. Certamente que eles chegaram a essa conclusão depois de uma profunda reflexão acerca da existência e certamente também que as suas vidas não foram
afetadas por essa espantosa conclusão de que a vida é ilusória, de que a vida é um sonho, de que a realidade, ou aquilo a que chamamos realidade, não possui qualquer consistência. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.